Você já percebeu como ilhas têm algo ligeiramente inquietante? Parece que, sempre que um filme ou série quer mostrar um lugar onde tudo saiu do controle, esse lugar é, inevitavelmente, uma ilha, especialmente quando o caos está ligado à natureza. Pegue como exemplo a famigerada e ainda bem fictícia Ilha da Caveira, um cantinho nada acolhedor habitado por um gorila colossal, insetos gigantescos e toda sorte de pesadelos jurássicos. Embora não exista de verdade, há um lugar real que, em certos aspectos, se assemelha muito a uma Ilha da Caveira da vida real: Madagascar. Mas não a versão animada, cheia de animais dançantes. Estou falando da Madagascar do passado. Sim, porque essa ilha tem uma história longa e esquisita, marcada por criaturas fora do comum surgindo ao longo de sua trajetória isolada. E o recorte que vamos explorar hoje é o de cerca de 70 milhões de anos atrás, no fim do período Cretáceo, um tempo em que, mesmo em um mundo já repleto de bizarrices, Madagascar conseguia se destacar como o Velho Oeste do mundo natural, ou, melhor dizendo, o Velho Leste. Quando você pega uma região e retrocede dezenas de milhões de anos no tempo, normalmente a geografia muda bastante. Mas, curiosamente, Madagascar já tinha uma aparência semelhante à atual, mesmo lá no Cretáceo. Era uma ilha já separada por centenas de quilômetros de oceano da África continental, embora estivesse mais ao sul e muito mais próxima da Índia. Na verdade, não só eram vizinhas, como, até pouco tempo antes, Madagascar e Índia formavam um bloco unido. Esse casamento geológico durou mais do que o tempo que nos separa dos próprios dinossauros, só para você ter ideia da escala. Durante essa época de ligação, várias espécies puderam migrar da Índia para Madagascar. E uma vez que ambas as terras estavam isoladas do resto do mundo, os animais que ficaram ali evoluíram de forma única, criando um ecossistema totalmente distinto. Mas foi quando Madagascar finalmente se separou da Índia que as coisas realmente ficaram malucas. E o motivo? Um fenômeno chamado nanismo e gigantismo insular. Apesar de Madagascar ser uma ilha grande, ela ainda é pequena demais para sustentar tudo como em um continente. Some isso ao isolamento total e o resultado é um lugar extremamente peculiar. Era um ambiente que lembrava a Ilha da Caveira. O perigo estava por toda parte, não só em pontos isolados. A vida prosperava em planícies aluviais férteis, rios largos e vegetação exuberante que dominava as áreas de enchente. E se você achava que ia encontrar um predador facilmente, talvez o verdadeiro risco viesse antes, do céu, literalmente. O clima era extremo, não porque fazia frio ou calor demais, mas por ser periodicamente seco de forma mortal. As formações rochosas revelam que secas severas eram comuns e que as estações secas, em geral, eram bem definidas. Mas se você levasse água na mochila, era bom levar também um colete salva-vidas. Isso porque essas estiagens podiam acabar de forma abrupta, com chuvas torrenciais e repentinas. O acúmulo de sedimentos sugere que enchentes relâmpago eram frequentes, cobrindo grandes áreas e afogando qualquer um ou qualquer coisa que não fosse rápido ou esperto o suficiente para escapar. E se não fosse o clima tentando te eliminar, seriam os animais, começando com o mascote macabro da ilha, o Majungasauro, um terópode particularmente mal-humorado. Mas não fale isso perto dele, pois naquela terra ele era o verdadeiro soberano. Era o maior predador carnívoro da ilha, chegando a 7 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, em alguns casos tão grande quanto um carnotauro. Se você viu o filme Dinossauro, sabe que isso é péssima notícia. Mas o que tornava o Majungasauro realmente único não era o tamanho. Havia predadores maiores em outras regiões. O diferencial estava na forma bizarra como ele era construído. Parecia que alguém montou um dinossauro com peças de diferentes animais. Suas mãos eram minúsculas, quase como salsichas. Sua cabeça era curta, larga e achatada, enquanto o corpo era longo e robusto.
e, contrastando com as mãos, as pernas eram verdadeiros troncos, super grossas e musculosas. Um visual estranho mesmo entre os abelissaurídeos, sua própria e já esquisita família. Talvez você pense que essas características estranhas o tornavam menos ameaçador, mas, ironicamente, foi justamente isso que o transformou em um caçador de gigantes. Diferente de outros terópodes, que tinham crânios finos, bons para morder forte, mas ruins para torcer presas, o majungasauro era do tipo morde e segura. Seu crânio era ótimo para prender presas em movimento sem soltar, algo mais comum entre felinos modernos do que em dinossauros. O corpo inteiro apoiava essa tática. Tendões ósseos, costelas interligadas, coluna reforçada e pernas firmes, tudo feito para imobilizar. E imobilizar o quê? A resposta parece ser os sauropodes, mais especificamente os titanossauros, rapetossauros e varrine, dois herbívoros robustos que conviviam com o majungasauro e provavelmente eram seu prato principal. E como se tudo isso já não fosse assustador o suficiente, tem mais. Esse bicho era canibal. Sim, você leu certo. Em 2007, paleontólogos encontraram fósseis de majungasauros com marcas de mordida de outros majungasauros. E não foram mordidinhas inocentes. As marcas eram profundas, extensas e apareciam em diferentes tamanhos de espécimenes, o que indica que eles comiam uns aos outros. Até hoje, é o único dinossauro não aviano com canibalismo confirmado pela ciência. Agora, o que ainda não está completamente claro é se esses atos de canibalismo foram resultado de caça entre si ou de necrófagos. Uma teoria recente sugere que o comportamento desses dinossauros era semelhante ao dos dragões de Komodo da atualidade, que, ao se aglomerarem sobre uma carcaça, acabam mordendo tudo que se move, até mesmo outros membros do grupo. Outro fato curioso é que, apesar de ser um predador de respeito, o majungasauro era muito vulnerável a ferimentos. A maioria dos fósseis encontrados mostra ossos perfeitos, sem lesões, mas quando um tinha uma fratura, por exemplo na cauda, era comum que ele também tivesse múltiplos outros machucados. Isso levou cientistas a suspeitarem que no ambiente em que vivia, uma lesão inicial poderia desencadear um efeito cascata de problemas ao longo da vida do animal. E como se isso já não complicasse tudo, o majungasauro ainda tinha um cérebro pequeno, até para os padrões dos terópodes. A área responsável por coordenar os movimentos dos olhos com a cabeça, chamada fúculo, era extremamente reduzida. Isso significa que ele provavelmente não era muito bom em detectar presas com agilidade visual, como fazem outros carnívoros. Em compensação, ele possuía sacos aéreos no corpo, uma estrutura presente em aves modernas, o que indica que sua respiração era bastante eficiente, mesmo com pouca inteligência. Agora, se você achou esse cara intimidador demais, talvez pense que seria mais seguro evitar os campos abertos e as planícies alagadas, onde ele gostava de viver. Mas, más notícias. Fugir para outra parte da ilha não ajudaria muito, porque Madagascar do Cretáceo era o lar de muitos outros predadores, igualmente bizarros, e alguns até maiores. Por exemplo, uma das criaturas mais assustadoras era um réptil que não andava, mas rastejava. A cobra Madsoia madagascariensis, uma espécie de serpente que pode ter atingido até 8 metros de comprimento, rivalizando com o majungasauro em tamanho. Isso a tornava um dos maiores predadores da ilha em termos de extensão corporal. E o mais impressionante, ela não era aquática, como as grandes serpentes de hoje, mas terrestre. Esse predador gigantesco pertencia a um grupo extinto de cobras do Gondwana chamado Madsuaidia, que variavam bastante em tamanho. Algumas tinham pouco mais de 1 metro, mas essa em particular dominava as planícies secas de Madagascar. E não era por ser venenosa, ela não era por ser uma constritora violenta. Agora vem o detalhe que deixa tudo ainda mais horrível. Sua mandíbula era primitiva e inflexível, o que a tornava difícil engolir presas inteiras como as de boias e sucuris fazem hoje. Então, como ela se alimentava? Com o que pode ser descrito como um método de alimentação de pesadelo.
Ela arrancava pedaços da presa com mordidas afiadas, numa técnica mais parecida com a de algumas enguias do que com outras cobras. E se você acha que uma dessas já seria ruim o suficiente, acredite, havia outra cobra, também terrestre, chamada menarana, menor, mas ainda desconfortavelmente grande, com cerca de 2,4 metros de comprimento. Ambas mostravam como o gigantismo insular também favoreceu répteis rastejantes. Mas talvez você pense, tá, então é melhor ficar perto da água, onde cobras não dominam tanto assim. Má notícia de novo. As águas doces de Madagascar também tinham seus monstros. Um deles era o Majangasaurus, um crocodilo morfo que, apesar da aparência familiar, não era um crocodilo verdadeiro. Esse animal pertencia a um grupo chamado Notosuchius, que costumam ser mais terrestres e apresentar características bem peculiares. Dentes que lembram os de mamíferos, bochechas carnudas, narizes de porco e até bocas parecidas com bicos de pato. Só que o Majangasaurus era diferente. Ele seguiu o caminho oposto e se adaptou a um estilo de vida semi-aquático, muito próximo dos crocodilos atuais, por convergência evolutiva. Com até 5 metros de comprimento, ele era um predador de respeito, grande o suficiente para caçar presas do tamanho de um ser humano. Sua mordida era brutal, graças a dentes zifodontes, ou seja, comprimidos lateralmente e serrilhados, algo comum entre os grandes dinossauros carnívoros. E para se proteger, possuía placas ósseas no dorso chamadas osteodermas, mais grossas do que o normal, o que a tornava tanto ofensivo quanto defensivo. A presença do Majangasaurus nas regiões alagadas da ilha não era isolada. Junto com ele, nadavam peixes predadores como os chamados arenques de dentes de sabre e espécies de gar que atingiam proporções comparáveis às dos maiores exemplares atuais. Em outras palavras, mergulhar por ali também não era a melhor ideia para um viajante do tempo. Só que, surpreendentemente, nem todos os crocodilomorfos da ilha eram ameaçadores. Em meio a tantos monstros, havia uma criatura que destoava, tanto no visual quanto no comportamento. Os Simusucos. Imagine uma mistura de crocodilo com um pug. O resultado seria esse simpático animal. Corpo curto, compacto, com pernas robustas e um rosto esmagado, quase cômico, que lembrava um bulldog. Com menos de 0,75 metros de comprimento, o Simusucus era pequeno, estranho e, curiosamente, vegetariano. O que realmente chamava a atenção, além do tamanho e da aparência, eram seus dentes em forma de folha de bordo, um tipo de dentição totalmente ineficaz para cortar carne, mas excelente para triturar folhas. Seu parente mais próximo hoje em dia, pelo menos em termos dentários, seria a iguana herbívora. Ou seja, apesar da aparência que gritava réptil perigoso, ele era do tipo, deixa eu comer minha saladinha em paz? E não era só isso. Os Simusucus tinham um modo de locomoção curioso, resultado de uma armadura corporal rígida que limitava seus movimentos. Isso o fazia correr de um jeito desengonçado e pouco eficiente, quase cômico. No entanto, alguns cientistas acreditam que ele poderia ter uma carta na manga, a habilidade de cavar buracos. Ainda não é certo, mas o formato achatado do focinho poderia ter servido como uma pá natural, permitindo que ele se escondesse no solo, seja para fugir de predadores, seja para procurar comida. Apesar de todo o seu carisma pré-histórico, é difícil imaginar que uma criatura tão peculiar tenha escapado ilesa em um mundo tão hostil. Afinal, predadores por ali eram abundantes e variados, inclusive em formas que você jamais esperaria. Entre os caçadores mais surpreendentes estava um anfíbio. Sim, você leu certo, um sapo. Mas não era um sapinho qualquer. Era o temido Beelzebufo, apelidado com justiça de o sapo do inferno. Poucos anfíbios extintos chamam tanta atenção quanto ele. Os primeiros fósseis apontavam para um animal com mais de 10 libras, cerca de 4,5 kg, e mais de 40 centímetros de largura. Ele era comparável a um cão de pequeno porte e, inclusive, considerado o maior sapo já descoberto. Mais recentemente, essas estimativas foram revistas e sugerem um tamanho um pouco menor, similar ao de um sapo-boi africano, com cerca de 23 centímetros de comprimento.
Mas mesmo assim, os maiores fósseis encontrados ainda mostram crânios incompletos, o que indica que os indivíduos realmente grandes talvez ainda estejam por aí, soterrados. E o tamanho não era seu único ponto de destaque. O Beelzebufo também era dono de uma boca colossal. Todas as rãs têm bocas largas e flexíveis, mas essa aqui levava isso ao extremo. E com esse tamanho, ela poderia muito bem se alimentar de filhotes de dinossauros, como os terópodes e saurópodes recém-nascidos. Sua mordida, inclusive, era poderosa demais para um bicho tão pequeno. Estimativas apontam que sua força poderia alcançar até 2.200 newtons, cerca de 70 vezes mais forte do que a mordida de um sapo moderno. Para comparar, a maioria dos humanos nem chega a 500 newtons de força de mordida, ou seja, o Beelzebufo estava mais próximo de lobos ou tigres fêmeas nesse quesito. E, para piorar, ele ainda era estiloso, com chifres na cabeça e uma fileira de placas ósseas descendo pelas costas, como se fosse uma espécie de mini blindado demoníaco. Tudo isso reforça a ideia de que esse anfíbio era um predador formidável e bem adaptado a um ambiente onde até os sapos tinham que lutar para sobreviver. Mesmo com todos esses perigos, havia um grupo improvável que prosperava em Madagascar, os mamíferos. E não só sobreviviam, como alguns dos maiores mamíferos mesozoicos que conhecemos vieram justamente de lá. Na época, 3 gêneros são conhecidos: Adalaterium, Lavanify e Vintana. 2 deles figuram entre os 5 maiores mamíferos mesozoicos já registrados. Mas calma, grande naquele contexto não significa algo muito expressivo. O mais pesado, o Vintana, pesava cerca de 8,7 quilos, mais ou menos o mesmo que o maior carnívoro mamífero atual da ilha, o Fossa. Apesar de não ser predador, o Vintana tinha seus próprios destaques. Seus dentes revelam uma dieta herbívora, composta por raízes, sementes e frutos duros. Mas o que mais surpreende é seu poder olfativo. Cerca de 14% do volume do cérebro desse animal era dedicado ao bulbo olfativo, a parte que processa o cheiro. Para comparar, essa proporção em humanos é de apenas 0,01%, e até mesmo os cães com seus narizes mais afiados ficam em torno de 0,31%. Isso faz do Vintana o rei absoluto do olfato. Já o Adalaterium era especial por outro motivo: seus forames, aberturas no crânio por onde passam nervos, veias e artérias. Esse pequeno mamífero tinha uma das maiores quantidades de forames já registradas em qualquer mamífero conhecido. O que exatamente ele fazia com isso ainda é um mistério, mas é intrigante pensar que algo tão pequeno poderia esconder uma complexidade tão grande. E aí, no meio de tantos répteis, dinossauros e sapos demoníacos, surge outro personagem, o Masiacasaurus. Um pequeno terópode, era parte da família dos noassaurídeos e não dos abelissaurídeos. Ele era pequeno para um dinossauro carnívoro, com cerca de 2 metros de comprimento e peso semelhante ao de um lagarto monitor do Nilo, algo em torno de 20 quilos. Mas mesmo assim, comparado aos pequenos mamíferos da ilha, ele era assustadoramente grande. Seu cardápio incluía carne, como era de se esperar, mas seus dentes contavam uma história diferente. Enquanto a maioria era serrilhada e afiada, os 4 dentes da frente eram totalmente fora do padrão, em forma de colher, curvados e projetados para fora da boca. Isso levou os pesquisadores a levantarem a hipótese de que ele comia presas pequenas e escorregadias, talvez até frutas, o que seria uma adaptação interessante para um ambiente onde a comida podia faltar em certas épocas. E falando em adaptação, o Masiacasaurus também revelou um dos traços mais intrigantes de Madagascar: seu clima imprevisível. Um estudo sobre o crescimento ósseo do animal, feito graças à grande quantidade de fósseis, mostrou que mesmo sendo pequeno, ele levava até 10 anos para atingir o tamanho de um cão grande. Isso é muito lento para um terópode, o que sugere que ele evoluiu esse ritmo justamente para sobreviver em um ambiente instável, com escassez de recursos frequente. Infelizmente, como o restante do planeta, Madagascar também enfrentou seu fim com o impacto do asteroide que causou a extinção em massa há 66 milhões de anos. E embora esse reset tenha varrido toda essa fauna impressionante do mapa, seu legado permanece nos fósseis e nas histórias incríveis que eles ainda nos contam. Se você curtiu esse mergulho profundo no passado mais insano da Terra, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que acha que só os T-Rex eram assustadores. Valeu por assistir e até a próxima expedição pelo tempo.